Você já se perguntou o que realmente é a Bíblia? Por que esse livro antigo continua a impactar tantas vidas ao redor do mundo? A Bíblia não é apenas um livro. É uma coleção de textos sagrados, uma fonte de inspiração e orientação espiritual. Para alguns, a Bíblia é uma narrativa divinamente inspirada, escrita por homens guiados pelo Espírito Santo. Para outros, é uma história de fé, amor e redenção. Descubra como a Bíblia continua relevante hoje, oferecendo sabedoria, conforto e direção em um mundo em constante mudança. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e entendimento. Assista para explorar o verdadeiro significado e impacto da Bíblia em nossas vidas. Não perca! Inscreva-se agora para mais conteúdo sobre fé, espiritualidade e a mensagem transformadora da Bíblia. O que é a Bíblia? Bíblia é uma palavra que vem do grego que significa coleção de pequenos livros. Considerada a palavra de Deus por muitas tradições religiosas, a Bíblia desempenha um papel central na fé e na prática de cristãos, judeus e outros grupos religiosos. Esta coleção única de escritos abrange uma vasta gama de gêneros literários, incluindo narrativas históricas, poesia, profecias, ensinamentos morais e cartas. O Novo Dicionário Bíblico Ilustrado destaca que a Bíblia não é meramente um livro, e sim um grande número de livros, e que o emprego do termo escritura ilustra a importância da diversidade de redatores. Vê-se nela uma maravilhosa unidade que revela uma direção inteligente, que não deixou de agir durante mais de 1000 anos, período em que se estendeu sua redação. Assim a Bíblia pode ser definida como livro sagrado que é a palavra de Deus escrita por diferentes autores mediante revelação do Espírito Santo. A Bíblia é composta por dois principais conjuntos de escritos que são o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento. O Antigo Testamento, também conhecido como Tanakh, na tradição judaica, é composto por uma coleção de textos religiosos que abrangem a história do povo de Israel desde a criação do mundo até cerca de 400 a.C. Ele inclui livros como Gênesis, Êxodo, Salmos, Isaías e muitos outros que veremos a seguir. O Novo Testamento. O Novo Testamento são o conjunto de escritos cristãos que descreve a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, bem como o desenvolvimento inicial da Igreja cristã. Inclui os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Epístolas e o livro do Apocalipse. Aspectos que distinguem a Bíblia dos demais livros. A revelação de Deus ao homem. Esta revelação foi originalmente transmitida na forma oral, de geração em geração, e mais tarde na forma escrita, utilizando os idiomas hebraico, aramaico ou grego. Pouco a pouco tem sido transmitida para grande parte da humanidade, facilitando assim sua conservação. Com relação à salvação do homem. A unidade da Bíblia consiste em que todo o seu conteúdo gira em torno da salvação do homem. A orientação nas apreciações quanto à salvação são distintas em 3 sentidos. Apresentar aquele que traz a salvação, ou seja, Deus, através de Jesus Cristo. Apresentar a forma como esta salvação pode ser obtida pela graça de Deus, que exige uma manifestação de fé em seu Filho e a obediência à sua palavra. Explicar quem está apto a receber a salvação, ou seja, todos aqueles que, mediante a fé em Jesus, formam o povo de Deus, a Igreja de Cristo. Atos capítulo 13 versículo 16 a 40. O que se refere à verdade. O assunto principal da Bíblia é revelar a verdade que tanto o homem deseja conhecer a respeito da vida. Nas Sagradas Escrituras, Deus nos mostra que a verdade da existência e do destino do homem estão além dos limites terrenos e que somente Ele, em sua onisciência e soberania, pode dar a conhecer. Ao levar em conta a verdade que é o próprio Deus, que se apresenta através das Escrituras, toda a possibilidade de erro fica reduzida a zero. O próprio Senhor Jesus Cristo, fazendo referência à verdade que a humanidade deseja e precisa, na oração de despedida aos seus discípulos, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ao longo da história, a palavra de Deus, escrita na Bíblia, tem sido provada e tem avançado, vencendo todo ataque,
e confirmando assim a palavra do apóstolo João: e não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Jesus como personagem central. No decorrer dos 66 livros que a compõem, a Bíblia faz referência ao agente usado por Deus, como instrumento para outorgar a salvação ao homem, e Jesus Cristo. No Velho Testamento é mencionado continuamente, de forma declarada e manifesta. É a pessoa de Jesus Cristo que facilita a coesão e unidade dos escritos bíblicos. As referências ao plano de salvação são bastante claras nas Sagradas Escrituras, indicando que este plano somente seria efetivo através de Jesus Cristo, de seu ministério, de seu sacrifício na cruz do Calvário e de sua ressurreição, a fim de justificar a humanidade diante do Pai. Jesus é o personagem destacado nas Escrituras como o único caminho para Deus. Como a Bíblia está organizada? O Velho Testamento. Como eu já mencionei no início deste vídeo, a Bíblia é uma palavra que vem do grego que significa coleção de pequenos livros, que são divididos no Velho Testamento da seguinte forma: Lei de Moisés ou livros históricos. Esta primeira divisão contém os livros de Gênesis, Êxodos, Levítico, Número, Deuteronômio. Todos estes livros foram escritos por Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Estes 5 primeiros livros de Moisés também são chamados de a lei, porque grande parte dele trazem as normas, as leis para o povo de Deus. Essa organização da Bíblia Sagrada segue mais ou menos a cronologia da história do povo de Israel. Perceba que o livro de Gênesis começa com o princípio da história. Ele apresenta o início da criação, como Adão e Eva foram criados, como a humanidade surgiu das mãos de Deus. Aí veio o pecado, infelizmente depois do pecado o dilúvio e depois do dilúvio, em seguida as famílias que vieram dos filhos de Noé repovoando a terra. Aí vem Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas. Seguindo a cronologia vem o livro de Êxodos contando a história do povo de Israel no Egito, a sua saída do Egito, e até o livro de Deuteronômio, a passagem do povo pelo deserto de Sinai. Livros de Juízes. Esta seção contém os livros de Josué, Juízes e Rute. Estes 3 livros contêm a história do povo de Israel que está assentando na terra de Canaã, e esta se tornando uma nação com as conquistas de Josué e as histórias de Rute e Noemi. Esta seção é chamada de Juízes, porque naquela época o povo hebreu chamava seus líderes de juízes e não de governador, rei, etc. Monarquia de Israel. Esta divisão contém os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Livro de Crônicas. Estes 6 livros cobrem a monarquia de Israel, desde o primeiro rei que foi Saul até a época que os judeus são levados para o cativeiro. Os livros de Esdras e Neemias contam o período de reconstrução. Jerusalém, o templo e as muralhas de Jerusalém. E o livro de Ester, de forma isolada, conta como ela liberta o povo judeu dos persas. Livros de poesia. Aqui temos livros de poesias que são atemporais. Este livro são Livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os livros poéticos são cheios de conselho e sabedoria, analisam de forma muito diversificada o tema da vida humana em relação com Deus. A vida é celebrada nos hinos de ação de graças dos Salmos, na sexualidade de Cantares de Salomão, na instrução para a vida plena no livro de Provérbios e Eclesiastes e na soberania divina no livro de Jó. Profeta maiores. Aqui temos a divisão dos profetas do Velho Testamento, que são divididos em profetas maiores e menores. São classificados desta maneira: por sua presença antes, durante ou depois da Babilônia. Os livros de profetas maiores são eles: Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel. Profeta menores. Aqui já temos os profetas menores, porque já estão dentro do contexto do cativeiro da Babilônia e escreveram os livros de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E assim, se encerra a organização dos livros do Velho Testamento. Os judeus da época de Jesus chamavam toda essa coleção de livros de 2 maneiras. Às vezes era de as leis, e os profetas,
as leis seriam os 5 primeiros livros de Moisés e os profetas todos o restante. E às vezes eles chamavam de as leis, os escritos e os profetas. No Novo Testamento Jesus usa esta nomenclatura, quando diz assim: nunca leste o que está escrito na lei e nos profetas? O Novo Testamento está dividido de uma forma lógica, ele inicia com um evento de Jesus, isso diferencia o Antigo do Novo Testamento. No início você encontra os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que contam a história de Jesus, seu ministério, seus ensinos na verdade. Alguns cristãos não gostam de chamar os evangélicos de biografias de Jesus, mas de um querigma, uma proclamação sobre Jesus, embora se trata de uma narrativa autêntica, histórica. Depois de Jesus você tem o período de formação da igreja cristã, aí entra um livro isolado que é o livro de Atos dos Apóstolos, ele conta a história da igreja, especialmente o ministério do apóstolo Paulo. A outra parte do Novo Testamento é grandemente composta de cartas ou epístolas que eram escritas, e aquele que escreveu o maior número de cartas preservadas no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, e as cartas que ele escreveu e que aparecem aí são livro de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, depois você tem 1 e 2 Timóteo, finalizando com o livro de Tito e Filemon. Em seguida temos os livros de livro de Hebreus, de Tiago, que foi um dos primeiros líderes da igreja, o primeiro líder da igreja cristã, ele é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de Tiago você tem 1 e 2 Pedro, 3 epístolas de João e uma de Judas, que não é evidentemente o Judas Iscariotes, é o Judas irmão de Jesus, e o último livro também colocado em destaque separado das epístolas, o livro do Apocalipse, que traz revelações importantes sobre a trajetória profética. Conclusão: a Bíblia transcende o tempo e as fronteiras culturais, impactando profundamente a história e a espiritualidade de inúmeras civilizações. Suas mensagens continuam a ressoar, inspirando e desafiando indivíduos a viverem com fé, amor e justiça. A compreensão da Bíblia como uma coleção divinamente inspirada de livros pode enriquecer nossa jornada espiritual, oferecendo insights profundos sobre as questões fundamentais da vida e do propósito humano. Não subestime o poder transformador da palavra. É vital incorporar seus ensinamentos em sua vida diária e compartilhá-los com aqueles ao seu redor. Fortaleça-se espiritualmente para capacitar-se a cumprir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gostou do vídeo? Compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem de esperança e renovação espiritual. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo inspirador sobre fé e vida. Juntos, podemos explorar as maravilhas da palavra e transformar nossas vidas. Obrigado por assistir, e que a luz da palavra continue a guiar seus passos. Te espero no próximo vídeo.